A espera acabou. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo das inspirações tanto na literatura quanto no cinema e também no pensamento científico sobre a série da HBO The Last of Us. Esta que é baseada em um dos jogos mais aclamados pela crítica, desenvolvida pela Naughty Dog, tendo como um dos co-autores Neil Druckmann. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Leitura e Imagem e eu me chamo Rafael Solon. Para começar a falar sobre The Last of Us, é muito importante que nós possamos começar primeiro falando sobre como foi que este projeto foi ganhando força criativa no decorrer do tempo. Um dos pontos cruciais é que o Neil Druckmann ele tinha planos para desenvolver um jogo de zumbis muito baseado nos filmes do cineasta George Romero, que é um dos grandes marcos quando a gente vai falar sobre este gênero de horror, mais especificamente porque ele subverteu o conceito de zumbis. Quando nós vamos pegar o cinema clássico, a forma que os zumbis eram representados na tela eram muito diferenciados, e o George Romero trouxe algo muito novo que até hoje é utilizado na linguagem cinematográfica. Nós podemos ver isso tanto no cinema, com filmes como Guerra Mundial Z, e até mesmo nas séries de TV com The Walking Dead. Outra coisa que eu acho muito interessante falar é o quanto o George Romero também era um grande apaixonado pelo livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse livro, de uma certa forma, ele é algo que foi muito importante para trazer o conceito de zumbis para o cinema. É claro que na obra eles são tratados muito mais como vampiros, ou, mais especificamente, como o próximo passo da evolução humana. Então vamos lá. O Neil Druckmann, ele tinha planos de fazer um jogo trazendo certos elementos do jogo Ico através de um cenário pós-apocalíptico. Foi a partir daí que começou a ideia do que viria a ser The Last of Us futuramente. É claro que esse projeto não seguiu adiante. Lembrando que a Naughty Dog ela é uma marca que ficou muito famosa na Sony PlayStation, mais especificamente com Crash Bandicoot. A partir da geração do PS3, a franquia Uncharted foi o que colocou a Naughty Dog no mapa, literalmente, e até recentemente ganhou um filme que provavelmente muitas pessoas não vão lembrar, porque foi uma adaptação muito mal sucedida da franquia de jogos Uncharted. Então, The Last of Us foi um projeto que estava sendo feito em paralelo com Uncharted 3. Dois grupos diferentes da Naughty Dog se separaram e cada um ficou responsável por um jogo especificamente. E eles estavam realmente querendo trazer uma nova franquia. E esse projeto ficou muito engavetado durante anos e também a própria Naughty Dog mentiu muito sobre o que viria a ser The Last of Us. Agora, vamos falar sobre o que basicamente constitui o cerne deste jogo e o que vai ser de suma importância para a adaptação feita pela HBO. Lembrando que o produtor que está participando da produção dessa série é o Craig Mazin, que trabalhou em Chernobyl. Essa minissérie, ela basicamente foi muito bem adaptada, tomando como parte o acidente radioativo que aconteceu na União Soviética. E temos, de uma certa forma, uma das melhores minisséries que eu já vi em questão de fotografia, em questão de direção. O elenco está muito bem escalado, então eu sempre recomendo para que muitas pessoas assistam Chernobyl. Muito do que vocês vão ver na série The Last of Us vai ficar ali muito bem replicado através da cinematografia desta minissérie. O The Last of Us, ele basicamente pega algumas inspirações que vêm a respeito de um documentário que a BBC fez, chamado Planet Earth, que o Neil Druckmann assistiu falando sobre o fungo Cordyceps. Esse fungo, que afeta insetos e artrópodes, ele basicamente serve como uma forma de procriação. Após esse fungo ele se instalar nas formigas, ele basicamente faz com que um cogumelo surja de dentro da pele das formigas e ele comece a lançar esporos, o que pode causar a destruição de um formigueiro inteiro. Isso foi o ponto de partida para o que viria a ser a origem da ideia de The Last of Us. Então, uma coisa que eu acho muito interessante falar é que esse documentário da BBC, Planet Earth, foi algo que contribuiu muito para a inspiração do jogo. Também tem um outro livro muito interessante chamado O Mundo Sem Nós. Olha que coisa interessante, porque tanto o título da série The Last of Us, Os Últimos de Nós, tem muita similaridade com o título do livro O Mundo Sem Nós. Esse livro, basicamente,
ele serve como ponto de partida para fazer uma experimentação teórica de o que aconteceria com o planeta Terra se em um determinado momento a raça humana desaparecesse do mapa. Então, esse livro ele utiliza uma linguagem científica para mostrar o que aconteceria no planeta, com a fauna e a flora, após o desaparecimento da humanidade. Então nós vamos percebendo que a atmosfera, que fica muito destacada nos jogos de The Last of Us, ela foi muito pautada nesse livro. Outra coisa que eu acho muito interessante é que esse material também serviu de inspiração para outros filmes que nós podemos ver com essa temática pós-apocalíptica, como por exemplo o Eu Sou a Lenda, que é baseado no livro do Richard Matheson, e também temos a franquia Planeta dos Macacos, mais recentemente dirigida pelo Matt Reeves de The Batman. Esses dois filmes, que seriam no caso Planeta dos Macacos, O Confronto, e Planeta dos Macacos, A Guerra, nós podemos ver que existem elementos de como seria o declínio da civilização humana e essa mescla do que restou das construções, dos centros urbanos, com a presença da fauna e da flora em atividade. Nós podemos ver esse misto, essa mescla que fica muito bem destacada no livro O Mundo Sem Nós. Então esse livro ele serviu de inspiração para o jogo, além de outras obras cinematográficas. Agora, além de falar do Mundo Sem Nós, do Alan Wiseman, que esse jornalista estadunidense trabalhou nesse projeto científico para a criação deste livro, também vamos falar um pouco sobre os aspectos da ficção. Eu gostaria muito de destacar dois trabalhos do escritor Cormac McCarthy, que são eles A Estrada e Onde os Fracos Não Têm Vez. Quando nós vamos falar de A Estrada, nós podemos ver basicamente o quanto esse livro ele serve como ponto de partida para o que viria a ser The Last of Us, porque é basicamente a história de um pai tentando proteger o seu filho no mundo pós-apocalíptico após um grande desastre. E fica muito subentendido no romance que provavelmente foi um desastre radioativo e que, consequentemente, a humanidade ela beira a barbárie, e nós vamos acompanhar esse pai tentando cruzar essa região devastada do planeta Terra para salvar o seu filho de possíveis caçadores, de possíveis bandidos e afins. Então o livro A Estrada ele é algo muito importante para a criação do jogo The Last of Us e que também vai servir de inspiração para o que nós vamos ver na série. Uma coisa que eu acho muito interessante é que também o livro Onde os Fracos Não Têm Vez, que também ganhou uma adaptação pelos irmãos Coen, foi algo que o próprio Neil Druckmann ele deixou muito claro que serviu de inspiração. Por quê? Mais especificamente, o visual do ator Josh Brolin, ele foi um molde que serviu muito para a construção do personagem Joel. Nós podemos ver a semelhança muito nítida. Sem falar que o nome Joel é uma referência a um dos irmãos Coen. Temos o Ethan Coen e o Joel Coen. Então, o próprio Neil Druckmann deixou muito claro o quanto tanto o diretor como o visual do ator Josh Brolin foram algo que serviram de inspiração para o personagem Joel Miller, ok? Então, quando nós vamos falar sobre a Ellie, existe muita polêmica a respeito da construção dessa personagem nos jogos, porque muito foi associada à atriz Ellen Page, atualmente Elliot Page, e também teve toda uma polêmica porque nessa época estava tendo a produção do jogo Beyond Two Souls, que também era uma produção da Sony Entertainment. Logo, a própria Naughty Dog teve que fazer algumas modificações no visual da Ellie para que ficasse muito distante do que estava sendo produzido no Beyond Two Souls. É uma curiosidade muito boa de ser dita. Então, o Joel e a Ellie, eles basicamente são um conceito que foi inspirado tanto no livro A Estrada, tanto na construção de Onde os Fracos Não Têm Vez, porque a atmosfera do livro e do filme é muito tensa, com um assassino em série que está perseguindo o personagem do Josh Brolin. Então nós podemos ver que esses dois romances do Cormac McCarthy são algo que contribuíram bastante para a construção de The Last of Us, além do livro O Mundo Sem Nós. Outra coisa que é muito importante ser dita é a obra do escritor David Benioff. Esse mesmo é o carinha da dupla D&D, que são basicamente os showrunners de Game of Thrones. Nós podemos ver que está tudo em casa mesmo, porque como a série vai ser produzida pela HBO, que basicamente tem um selo de qualidade estrondoso, quando traz uma atmosfera muito focada na cinematografia, nós podemos ver séries como Oz, como Família Soprano, como The Wire, Leftovers, o próprio Game of Thrones. Então é engraçado porque um dos romances do David Benioff
ele serviu também como base de inspiração para o The Last of Us. Por que eu estou dizendo isso? A trama de Cidade de Ladrões fala sobre dois jovens que estão basicamente na região de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor, ele diz que se inspirou bastante em relatos do avô, que foi um dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, e conta a narrativa de Lev. Lembrem-se desse nome, porque Lev é um nome que vai servir de inspiração para The Last of Us Parte 2. E que provavelmente nós vamos ver isso na continuação da primeira temporada da série. Então, esse protagonista, o Lev, que é um soldado russo de descendência judaica, está acompanhando Kolya, que foi um desertor do Exército Vermelho. Esses dois rapazes recebem uma missão praticamente impossível de um comandante para que eles possam encontrar uma cesta de ovos para fazer um bolo para o casamento da filha do general. Então é uma missão praticamente impossível, porque eles estão num período de guerra em que tudo que tem é a miséria, é a pobreza, são pessoas se matando literalmente. Então nós vemos muito a questão de certos elementos em The Last of Us que estão no livro Cidade de Ladrões. Eles recebem uma missão praticamente impossível de ser feita nessa cidade dizimada, na região de Leningrado, além de eles terem que lidar com o fato de que existem pessoas que estão literalmente cometendo canibalismo. O canibalismo é algo que é presente em The Last of Us no primeiro jogo. Então nós podemos ver que tanto esse grupo de canibais que existe no livro, como o próprio nome Lev, serviram de inspiração para o jogo The Last of Us. A dica literária que eu quero muito passar para vocês são basicamente esses 5 livros, que são O Mundo Sem Nós, o próprio Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, além do Cidade de Ladrões, A Estrada e Onde os Fracos Não Têm Vez. Esse material é muito relevante para aqueles que querem se aprofundar muito mais na origem do jogo The Last of Us. Quando vamos falar do cinema, fica muito óbvio o quanto o elemento do survival horror, do horror, é algo muito predominante na franquia The Last of Us. Então, a grande maioria dos filmes do Jorge Romero servem como base, inclusive o Madrugada dos Mortos, que é um remake do Zack Snyder. Temos muitas outras coisas que podem servir como inspiração para The Last of Us. Lembrando que a própria série The Walking Dead, que é baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, também tem coisas muito importantes. Porém, como fã de The Last of Us, eu admito que a narrativa do Joel e a relação que ele vai desenvolvendo com a Ellie é algo que nós podemos ver muito na literatura. É algo que, de fato, eu sinto quando entramos em contato com romances como O A Estrada e o próprio Cidade de Ladrões. Fica muito nítido o quanto isso é uma coisa muito impactante no jogo. Aqueles que já tiveram a oportunidade de jogar o jogo vão ver isso muito nitidamente na série. Agora, para falar sobre o teaser trailer, eu diria que tem certas coisas ali extras que nós não vimos nos jogos, e é isso que chamou muita atenção. Em contrapartida, nós podemos ver certas passagens que são muito similares aos jogos, como inclusivamente a ambientação da cidade de Boston, a região de Massachusetts também, e sem falar que temos a questão de como os personagens estão sendo retratados na série. Em certos pontos nós podemos ver rostos muito familiares, e em outros momentos nós podemos ver que esses personagens estão passando por coisas que são um tanto diferentes de como acontece nos jogos. Lembrando que é uma adaptação, não precisa ser literalmente copia e cola e possuir as mesmas características da narrativa do jogo. É claro que a essência da obra vai ser muito bem respeitada, e eu acredito que a HBO ela possa fazer isso muito bem. O que me deixa confiante a respeito dessa série é o fato de que o Neil Druckmann está envolvido, assim como nós também vimos a presença de criadores como o próprio Neil Gaiman na série The Sandman da Netflix, e é muito importante quando tem a participação do co-criador na obra, porque ele vai estar lá servindo como ponto de partida para que a série funcione numa mídia audiovisual. Lembrando que o próprio Neil Druckmann também vai dirigir alguns episódios da série, então estou muito empolgado para ver isso. Então, pessoal, a minha dica de leitura para vocês se familiarizarem com The Last of Us são basicamente os livros que eu acabei de citar, além de vocês checarem um pouco mais a série Chernobyl, do Craig Mazin, porque ela vai servir muito como base para o que vai ser The Last of Us, além de vários filmes do Jorge Romero que podem servir como isso. Todos aqueles que são apaixonados pelo gênero de filmes de horror, de zumbis, vão gostar muito de The Last of Us. Mas eu diria que The Last of Us vai muito além desse gênero. Ele também é uma história muito humana, trabalha muito a questão de empatia
Também um conceito de ética, porque é algo que vai ser muito visto nos momentos finais do jogo, porque trabalha uma decisão muito importante a respeito da pandemia do Cordyceps e o quanto isso afetou a humanidade e também de uma possível cura. Esse elemento é algo que é muito relevante para o jogo e que provavelmente vai ser trabalhado na série com maestria. Estou muito empolgado para ver. Bom, pessoal, aqui fica a minha dica de leitura para vocês e também de cinema. Acompanhem muito as obras também dos irmãos Coen, mais especificamente o Um dos Fracos Não Tem Vez, porque vocês vão ver que tem coisas muito similares. Eu diria que o gênero de western, do faroeste, é algo que é muito importante também para a atmosfera do jogo The Last of Us. Além de ser uma franquia pós-apocalíptica, nós vemos que também é um tema focado em que os verdadeiros inimigos é a própria raça humana quando ela beira a barbárie, quando a civilização está em declínio. Então é algo que é muito predominante nessas histórias pós-apocalípticas. Os próprios inimigos somos nós mesmos. Sem falar que é um debate muito interessante para falar sobre questões climáticas, sobre a relação do homem com a natureza, entre outros assuntos adjacentes. Então fica a minha dica para vocês. Aqueles que tiveram a oportunidade de jogarem os jogos estão muito empolgados para saber como vai ser essa adaptação que vai chegar no primeiro semestre de 2023 no serviço de streaming da HBO. Então, assim que tivermos acesso aos primeiros episódios, eu vou fazer uma análise a respeito do que é que eu achei da adaptação do jogo The Last of Us. Enquanto isso, vamos curtir todo o material publicitário, os livros que serviram de inspiração para esta obra e também as grandes obras cinematográficas que contribuíram. Caso vocês conheçam outros filmes ou até mesmo outros livros que vocês acreditam que tenham uma certa similaridade com a narrativa de The Last of Us, escrevam aqui nos comentários que depois eu vou mencionar eles nas minhas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!